decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. Que Deus te abençoe com as grandes bênçãos do Pai, com as grandes bênçãos do Filho e com as grandes bênçãos do Espírito Santo. Eu estou aqui mais uma vez, neste domingo lindo que Deus preparou para nós, para juntamente com você e a sua família adorarmos a Deus, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a profecia que não falha. E Amós capítulo 8 e o versículo 11 está escrito, uma profecia bíblica que tem se cumprido nos nossos dias e há de se cumprir até que Jesus volte para buscar os fiéis. Diz assim a palavra de Deus em Amós capítulo 8 e o versículo de número 11. Eis que enviarei fome sobre a terra, não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que irão aqueles jovens à procura da palavra, à procura de salvação, à procura de paz, mas eles não encontrarão, porque na época em que a palavra era anunciada, que o pão da vida era anunciado, eles não deram a mínima atenção. Mas graças a Deus, que Deus preparou hoje um dia todo especial, para que nós venhamos a nos esforçar, buscar a presença do Senhor, enquanto nós podemos achar. Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de São João, e no versículo 6, Jesus convida: vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse versículo é em Mateus capítulo 11, o versículo 28, mas também em João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso eu estou neste momento, meu amigo, meu ouvinte, falando que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo. E Ele te convida, assim como está escrito em Mateus capítulo 11, o versículo 28, vinde a mim os oprimidos. Está escrito em João, no capítulo 14, o versículo 6, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amigo ouvinte, meus irmãos, nós temos e precisamos buscar a Deus. Essa nossa trajetória, nessa nossa caminhada aqui na terra, nós passamos por muitas falhas, por muitas fraquezas, por muitas lutas, e às vezes a fé enfraquece, mas não podemos desistir de buscar a Deus, porque o nosso Deus, Ele é a nossa vida, Ele é a razão do nosso viver. Está na palavra de Deus que em Timóteo, a carta do apóstolo Paulo em Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito o apóstolo Paulo falando: Jesus Cristo, Ele veio buscar os pecadores. Meus amigos, todos sabemos que somos pecadores. Aqui esse templo de Deus, aqui é um templo onde os pecadores devem buscar a Deus, porque sem Deus nós não podemos
sobreviver, porque de qualquer forma um dia nós vamos morrer. Se você não quiser viver com Deus agora, como você vai viver com Deus na eternidade? Todos que morrem, independente da religião, o seu familiar diz: o meu amigo, a minha amiga, o meu parente, meu pai, meu irmão, meu avô foi morar com Deus. Mas nós sabemos que muitas pessoas não querem saber de Deus hoje. Com a sua vida, com essa sua vida física, o ser humano só se preocupa com as coisas materiais. E como ele vai viver a eternidade com Deus? Esses poucos tempos que nós vivemos aqui, o ser humano não quer buscar a Deus, mas ele quer morar com Deus na eternidade. Meus amigos, vamos buscar a Deus agora, para quando for na eternidade, nós irmos morarmos com Ele, porque existe dois caminhos. Quando Moisés escreveu em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Moisés fala, ele fala ao povo, e hoje nós somos o povo que estamos ouvindo a sua palavra. Moisés diz: olha, a morte e a vida está diante de vós. Ele sugere: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então a morte, tudo aquilo que envolve o pecado, a rebeldia, a desobediência, tudo que é de mal, isso aí está ligado à morte. E o que está ligado à vida? A reconciliação, a paz, a evangelização, a busca o sucesso das pessoas, o perdão, tudo isso está ligado à vida. E Moisés, falando ao povo, ele disse: escolhe a vida, a morte e a vida está diante de vós, mas eu sugiro que você escolha a vida. Por quê? Porque todos nós precisamos de Deus. E por isso eu convido, meu amigo, a você buscar a Deus. Josué também, no capítulo 24, no seu livro está escrito, no capítulo 24, versículo 15, ele falando ao povo de Israel, mas hoje a palavra é falada para nós. Ele falou para o povo de Israel: vossos pais adoravam ídolos na Mesopotâmia. Vossos pais adoravam ídolos. Tinha boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Mas e aqui em Canaã? Também tem esses mesmos deuses. Tem Baal, tem Aserá e tantos outros deuses de letra minúsculas que vocês podem prestar adoração, disse Josué. Mas Josué, ele fala: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala assim, ele está falando o Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus amigos, eu quero vos dizer que você escolha o Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, porque Ele está pronto a nos ouvir. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Meus amigos, voltando a lembrar, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, quando o apóstolo Paulo ele fala: Jesus, ele veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Medite bem nessa colocação de Paulo. Ele não falou assim, dos quais eu fui o principal, porque o apóstolo Paulo, ele já tinha passado pela experiência do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento. Ele já tinha passado por essa experiência de transformação e de renovação. Mas mesmo assim, ele pregando em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, ele diz: eu sou o principal. Isso quer dizer, meus irmãos, por mais que nós nos esforcemos, nós somos pecadores. O apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 3 e o versículo 2, ele diz: nós não chegamos à nossa perfeição, nós não estamos 100% preparado para encontrarmos com Deus para a sua manifestação ou na sua manifestação. Mas diz João: filhinhos, quando Ele se manifestar, aí nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, meus amigos, não adianta nós nos gabarmos, dizermos que somos fiéis,
totalmente fiéis, porque não existe homem fiel 100%, porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós somos falhos. Mas olha, busque a Jesus, porque Jesus tem o poder de te perdoar. Uma vez Jesus foi indagado por um dos seus discípulos e perguntou a Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, disse Jesus. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que nós podemos pecar, nós estamos sujeitos a cometer pecado, fraquezas e falhas, mas a Bíblia diz que o nosso Jesus é poderoso para nos perdoar. Desde que nós nos prostremos diante de Jesus, Ele tem o poder de nos perdoar. No Salmo 51 está escrito que nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor, reconhecer a multidão do nosso pecado e pedir perdão. No capítulo 1 e o versículo 18 está escrito a palavra de Deus dizendo: vinde e argui-me, ainda que o seu pecado esteja como escarlata, se tornarão branco como a neve, e ainda que esteja vermelho como o carmesim, ele se tornará como a branca lã. Busque ao Senhor, busque o pão da vida que é Jesus. Voltando o tema dessa mensagem em Amós, uma profecia do profeta Amós, falando que os jovens irão sentir fome e sede da palavra e não encontrarão. Mas hoje, se você buscar a Deus, diz a palavra, você encontrará a salvação em Jesus Cristo, porque a porta da graça ainda está aberta. Disse Amós: eis que enviarei fome sobre a terra. No capítulo 8 e o versículo 11, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Meu amigo, busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, porque em breve muitos irão procurar a palavra e não a encontrará. Mas se hoje você levantar a mão para Deus, independente de onde você esteja, busque a Deus, que Deus é poderoso para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos louvar ao Senhor com hino, esse hino muito lindo desse Padre abençoado. Que Deus abençoe os católicos, que Deus abençoe todas as religiões, Deus abençoe a todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Você é convidado. Quase ninguém, Não tem tempo para Deus? quase ninguém. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus? Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, A decisão é tua. a decisão é tua. São muitos Os convidados, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo para tudo, menos para Deus. quase ninguém tem tempo. E quer viver a eternidade com Deus quando morrer.
ninguém colheu, ninguém se esforçou. mundo passando fome. Fome de Deus. Amós 8:11. A decisão Decida. a decisão é tua. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração a Ti, nesse domingo que Deus preparou para nós louvarmos o Teu santo nome, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, pelas pessoas que se encontram na face da terra, independente da sua religião. Muitas pessoas buscam as religiões porque eles não sabem como buscar a Deus. Mas nós sabemos, meu Deus, que a Bíblia é o manual onde nós podemos ler e ela trazer-nos o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Meu Deus, a Tua palavra nos diz, quando Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19, quando Moisés diz: escolhei a vida, porque a morte também está diante de vós. O como escolher a morte? A partir do momento que o ser humano começa a fazer coisas erradas, ele está buscando a morte, e essa morte parte para a morte espiritual. Quando ele morrer, eu pergunto, será que ele vai morar com Deus? Mas Moisés também diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Meu Deus, abençoe as famílias, abençoe o ser humano, faz com que o ser humano pare de adorar, meu Deus, a ídolos que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, meu Deus. Não tem mãos, mas não apalmam, mas que eles possam buscar o Deus vivo, que está diante da nossa presença, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Prova, meu Deus, que Tu estás conosco, meu Pai, curando o enfermo, libertando o oprimido, salvando o perdido e restaurando as famílias, para que todos, meu Deus, nos preparemos para encontrar com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. A decisão Buscar isso aí quando se pode achar, está na Bíblia. São muitos os Jesus convida a todos, vinde a mim. São muitos os convidados, quase ninguém. Está sem tempo para buscar a Deus e quer morar a eternidade com Ele, né? Pensa bem, faça uma reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, nosso Pai, e a alegria dos nossos corações.